Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje, vamos continuar nossa jornada pelo livro dos Salmos e vamos enfatizar a verdade maravilhosa que o Senhor nos ouve e nos liberta. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E é muito bom estar na sua companhia e também na companhia dos nossos amigos que estão conosco nessa temporada para estudar com a gente a Palavra de Deus, e em especial o livro dos Salmos. Aqui à minha direita, o querido, o amado. Ó, falando em amado, né? Amados, você já adquiriu a sua meditação jovem? Você já sabe como adquirir, cpb.com.br. Não é isso, pastor Cândido? Isso. Fiz bem em falar? Rapaz, tá? Agora sim está recomendado. Que legal estar com você aqui. Eu que geralmente estudo a lição dos jovens, agora estou estudando a lição dos adultos. E quem lê a meditação dos adultos pode ler a meditação dos jovens. Tá Claro, tudo certo, exatamente. Né? Bom demais estar aqui para estudar a Bíblia com vocês. Tem sido um tempo de muito crescimento e muita alegria para mim. Que legal. Prazerzaço. Amigo Felipe Mazotti, que legal, amigo. Já chegamos na quarta semana, estamos juntos aí, aprendendo muito com a Palavra de Deus. E é muito bom ter você com a gente, mais uma vez. É muito bom estar aqui também, Vinícius. É uma bênção estar com os meus amigos também. E está sendo uma aventura legal, né? Estamos passando por diversos textos importantes na Palavra de Deus e nessa quarta semana temos o mesmo privilégio. Que bênção. Josanã Alves, que legal receber você mais uma vez. Falei do livro do Cândido, da CPB. Você também tem uns excelentes livros pela CPB. Relembra pra gente aí seus livros. Primeiro o Reino e Herdeiros do Reino, os dois publicados pela CPB. Primeiro o Reino e Herdeiro Reino. Maravilha. Um dos livros reflete sobre a história da viúva, ela que entregou as moedinhas ali no templo, e outro sobre aspectos de fidelidade no livro de Daniel. Exatamente. Excelentes livros, nós recomendamos. Certamente vai falar o coração. Amigo Josanã, por favor, ora para a gente. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma semana e oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Hoje, com um tema tão especial. Quantas pessoas necessitam do que os Salmos irão nos ensinar essa semana, de um Deus que ouve, um Deus que responde, que não está distante nem alheio das nossas necessidades. Então, nos abençoa nesse estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente continua na nossa jornada aqui pelo livro dos Salmos e a gente vai identificando com o guia de estudos aí temas importantes que se destacam, né, ao ler os Salmos. Nessa semana, o destaque especial é o fato de o Senhor ouvir e libertar. Que bom saber que Deus nos ouve, né, Josanã? As nossas orações, os Salmos são orações, mas do outro lado tem alguém que está ouvindo essas orações e agindo em favor daqueles que oram. Né? E esse é o ponto, acho que um dos principais, como texto para memorizar do nosso guia de estudo diz, Salmo 34, verso 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. O salmista faz questão, e isso é mais forte na língua hebraica, quando liga a palavra escutar e livrar. Não é simplesmente um escutar, como nós dizemos, de entrar no ouvido e sair no outro ouvido. Ele faz questão de ligar que o escutar de Deus, a palavra escutar, é uma palavra que também está ligada à palavra agir. Deus não apenas conhece, Deus ele tem poder de agir. E quando estamos em dificuldade, o nosso sentimento não deve ser o guia, né, do que esperamos de Deus. Há uma citação bonita, que também está no nosso guia de estudos, de Ellen White, que diz assim: alegro-me de que os nossos sentimentos não sejam provas de que somos ou não filhos de Deus. Então não é o meu sentimento, não é o que eu estou passando, achando naquele momento. É a certeza de que Deus ouve e que Deus vai agir. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Vamos com quem? Você, Felipe? Bom, a gente, no nosso próprio guia, né, de estudos, fomos em direção a alguns salmos que trabalham exatamente essa mesma ideia que o nosso amigo Josanã apresentou para a gente. O primeiro salmo que a gente viu ali é o Salmo 139, né? E nesse salmo, é um salmo famoso, eu gosto muito dele,
né, onde o salmista ele aparentemente está trabalhando com os atributos divinos, né, trabalhando com sua onisciência, sua onipresença e onipotência, né? E ali você vê o Salmo discorrendo sobre essa presença perene de Deus, né? Um Deus que está contigo em todos os momentos, te conhece desde do momento do seu nascimento, desde os ossos, né, disformes na barriga da sua mãe, né, que é basicamente assim que ele fala, até então, até o ocaso da vida, né, o momento que a gente morre. E essa descrição do poder divino nesse Salmo, para mim, é fantástica. Porque, em geral, esses atributos divinos são atrelados a uma noção atemorizadora de Deus, né? A gente fala de um Deus que sabe tudo, entende tudo, está em todos os lugares, como um Deus enxerido, né? É um Deus que está ali, sabe o que você faz no seu quarto, escondido. E talvez aqueles que estão conosco aqui tenham ouvido já algumas pregações assim, né? Olha, toma cuidado, né? Porque Deus sabe o que você está fazendo escondido, Deus está vendo o que você está fazendo, né? Como se ele estivesse ali na esquina, né, esperando a gente chegar para poder pegar a gente de surpresa. Não há dúvida que o Salmo, de fato, fala de um Deus que está em locais que nós poderíamos ir para se esconder, ele ali ainda está. Então o texto fala, se a gente pegasse as asas da alvorada, né, fosse nos confins da terra, ainda ali ele estaria. A escuridão não é escura o suficiente para esconder a Deus, diz o Salmo, ou seja, ele está ainda na escuridão, está conosco, né? Agora, o que me chama muito a atenção é que esses atributos divinos não inspiram medo no salmista, né? Quando nós vamos ao Salmo 139, mais ao fim dele, nós percebemos que, na verdade, esses atributos instigam o salmista a orar, e a orar por algo bem específico, né? O Salmo termina assim, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Parece que ele reconhece que se Deus sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e pode tudo, então esses atributos, conhecendo Deus como ele conhece, na verdade são um indicativo de que Deus pode ajudá-lo. Não é que Deus está ali para te pegar no pulo, ele está ali porque ele pode te ajudar. Pode trazer à tona coisas que você não sabe de você mesmo. Pode fazer você enfrentar coisas que não são tão facilmente enfrentadas. E para mim isso fica claro no verso 5 aí do Salmo 139, porque ele diz assim, ó, Deus sabe, Deus conhece, Deus vai, Deus onde você estiver, e ele diz assim, e sobre mim pões tuas mãos. Em outras palavras, essa ideia de sobre mim põe tuas mãos, na língua, na Bíblia, está muito ligada ao cuidado de Deus, à proteção de Deus. Então, esse conhecimento de Deus não é ameaça, é bênção. Exatamente. É Deus me conhecer, não é ameaça. Há um autor que diz assim, que esse salmo, um dos mais belos do saltério, ele é tanto teológico como psicológico. Ele cuida tanto da questão teológica quanto da questão psicológica. Em outras palavras, não é só conhecer, saber que Deus sabe tudo, está em todo lugar. Isso me ajuda. Deus está me protegendo, não há lugar que Deus não esteja comigo, Ele pode me cuidar de mim. Então, ele tem essa aplicação também pessoal, psicológica, de me ajudar em momento de dificuldade. Eu estou sozinho, não tem ninguém aqui. Deus está aqui, Ele está comigo, me amparando e cuidando. O problema de ensinar Deus, o medo, né, de Deus como base dessa demonstração do poder e dos atributos dele, é que, em geral, a base da agressividade é o medo, né? Se alguém for empurrado uma ponte, você vai ficar agressivo para se proteger, né? Por medo de sofrer, de cair, de se machucar, de morrer. Então, e quando a gente ensina essa percepção dos atributos inerentes a Deus com base no medo, a gente, sem querer, está semeando agressividade na plateia, semeando agressividade naqueles que nos ouvem. Ou seja, se esses atributos são um indício de medo para a audiência, na verdade, a gente não vai ter como, a não ser colher, na nossa vida ainda, uma perspectiva mais agressiva ou daqueles que nos ouvem a respeito de Deus. Então, Deus não está atingindo, agredindo a gente com esses atributos, pelo contrário, nos protegendo, como nos Ana muito É que o bem salmista usa esse poder de Deus, a onisciência de Deus, em favor da sua própria salvação. É assim que ele conclui o Salmo, por exemplo, no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos,
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor sabe tudo, sabe mais do que eu, inclusive, em relação a mim mesmo. Então, por favor, usa o seu poder em favor de mim mesmo, porque existem faltas, e Davi vai dizer isso em outros lugares, existem faltas que eu não sei que eu as tenho. Então, por favor, tu que me conheces, olha dentro de mim e encontra essas faltas, me revela essas faltas para que eu possa me arrepender delas. Né? Eu gosto muito desse salmo também. Eu acho que essa lição desse trimestre não poderia passar por alto esse tema para a gente se demorar. E é um tema muito gostoso mesmo da gente relembrar. Agora, o que eu fico pensando, quando a gente fala assim, o salmista diz, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece. A gente vive num tempo em que as pessoas mais se expõem, mas onde elas são menos conhecidas. Porque expõem mentiras, expõem disfarces, porque o medo do ser humano é ser conhecido e, ao ser conhecido, ser rejeitado. A gente vende uma imagem e é cercado por pessoas que conhecem a nossa imagem. O salmista está dizendo que com o Senhor ele tem uma relação diferente. O Senhor conhece de verdade. E eu acho que um poeta contemporâneo disse assim, o maior gesto de amor é permanecer. É permanecer ao lado da pessoa, mesmo depois de conhecer o lado B, mesmo depois de entender as suas fragilidades, mesmo depois de saber dos seus defeitos. Como você disse, Deus me conhece melhor do que eu mesmo. E mesmo me conhecendo assim, Ele permanece. Eu acho que essa é uma grande lição a respeito de Deus que nós deveríamos aplicar na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Porque nós não vamos encontrar pessoas perfeitas para nos relacionar com elas. Eu faço esse parênteses aqui na nossa discussão. Isso tanto do ponto de vista dos relacionamentos amorosos, matrimoniais, né? As pessoas são imperfeitas, né? Tanto, também nos relacionamentos de amizade. Né? Não fique procurando a pessoa ideal, sem defeito nenhum, porque você vai se frustrar nessa busca, você não vai achar. Ame as pessoas a despeito dos erros que elas têm. E ajude as pessoas a superar as suas faltas, porque você também tem faltas. É bom lembrar disso, né? Que nós também temos faltas, né? Temos defeitos, e nós vamos nos relacionando e nos completando. E é assim que Deus faz conosco. Embora Ele não tenha falta nenhuma, mas Ele tolera as nossas imperfeições e aperfeiçoa o nosso caráter nesse relacionamento com Ele. Né? Ainda no Salmo 139, eu gosto de, como alguns comentaristas dividem o Salmo. Eles dizem, olha, você pode dividir o Salmo em 3 partes. A primeira parte, ele vai apresentar o poder de Deus, versículo 1 a 6. A segunda parte vai apresentar a presença de Deus, versículos 7 a 12. E a terceira parte, a bondade de Deus, versículos 13 a 18. Então, presença, poder, presença, bondade. Então, eu uso o poder, Deus usa o seu poder para me mostrar que está presente, e essa presença e esse poder tem que me levar a conhecer a bondade de Deus. Então, não é um poder e uma presença que vai apenas me culpar, me julgar, me condenar. É um poder e uma presença para que eu conheça como um Deus bondoso, como um Deus próximo. E o Salmo, ele usa nesse Salmo as palavras muito pessoais, né? Ele diz assim, eu me assento, eu me levanto, eu ando, eu deito, eu subo, eu desço. Mas ele também usa termos pessoais para Deus, quando ele diz assim que Deus, ele me conhece, ele coloca a sua mão sobre mim, ele me guia, ele me forma, ele escreve os meus dias. Então, essa relação pessoal de um Deus poderoso, um Deus presente, mas também um Deus bondoso, é que o Salmo quer nos apresentar, ainda mais quando enfrenta momentos de dificuldade. Muito, muito interessante isso. É interessante a repetição da palavra caminho nesse Salmo. Né? Você percebe ela aparecendo algumas vezes. Logo no começo você vê, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, né? Observas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, né? O texto descreve. Então parece que ele, a partir dali, passa a descrever determinados caminhos do nascimento ao ocaso da vida, né? E ele termina falando disso. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, né? E se dentro de mim existe desses muitos caminhos que o Senhor me vê andando na vida, se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, né? Então, parece que, e aqui essa é uma ênfase importante dos Salmos de modo geral, a ênfase no caminho em contraposição à ideia de chegada, né?
Nós geralmente falamos da vida como algo que a gente está indo para algum lugar. E, de fato, a gente está indo para algum lugar e queremos e temos que ter essa esperança como algo importante na nossa vida. Quando a gente vai chegar na Nova Jerusalém, vamos viver diante do Senhor. Mas é interessante como o livro de Salmo e os salmos nele descritos enfatizam tanto o caminho, os processos da caminhada, né? Conhece o meu andar e o meu levantar, né? O Senhor sabe, é o processo. Parece que a bênção maior é o caminho e não necessariamente a chegada, né? Então esse Deus, ou esses verbos de ação que permeiam todo o texto, parecem estar enfatizando justamente isso. É a presença perene de Deus com você durante o caminho. Posso falar uma coisa? Eu lembro na sua fala, Felipe, daquela conversa de Moisés com o Senhor, quando ele diz assim, se o Senhor me vê com agrado, me faça saber agora o caminho, o teu caminho. E Deus diz para ele assim, a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Você não precisa saber necessariamente o que vai acontecer, onde que você vai chegar, mas que eu vou com você. Exatamente. E eu gosto de pensar que Jesus diz, descansa em mim porque eu sou o caminho. Exatamente. Você andar em mim, comigo, você vai andar em paz. E esse conhecer pessoal, não é? Eu gosto, depois da Bíblia, é o livro que eu mais gosto, Caminho a Cristo, na página 86, quando ela diz assim, Ellen White diz assim, nenhuma lágrima é derramada sem que Deus note. Não há sorriso que Ele não perceba. Se apenas crêssemos nisso plenamente, todas as nossas ansiedades inúteis iriam desaparecer. Amém. Eu acho que é uma maneira que o salmista está tentando dizer, Deus te conhece, Deus sabe, Deus te formou, mas Ele também te ama, Ele é bondoso e cuidadoso com você, Ele conhece a lágrima, Ele conhece o sorriso, o que a pessoa não percebe, Ele sabe, mas isso é para bondade e cuidado. Que maravilha isso, né? O Senhor conhece o caminho dos justos, diz o Salmo 1, mas o caminho do ímpio perecerá, né? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho na nossa caminhada aqui ao longo do livro dos Salmos. Não saia daí, porque a gente volta já já. Estamos de volta para continuar estudando a palavra de Deus com você. Falando nisso, é hora de lembrar você da bênção de receber, se você desejar, obviamente, completamente sem custo nenhum para você, uma revista que vai ajudar a você a entender um pouquinho mais sobre a verdade de que Deus é o Criador. É a verdade que está estampada logo na primeira página da Bíblia, mas que aparece de Gênesis a Apocalipse. Essa revista, A Origem de Tudo, foi escrita pelo pastor Michelson Borges, pastor e jornalista Michelson Borges. Ele é um pesquisador nesse tema, já há muito tempo fala sobre esse assunto, e eu acredito que você vai aprender muito aqui dessa interação entre a fé e a ciência e perceber como as digitais de Deus como Criador estão estampadas em todas as coisas que Ele fez. Bom, você deseja receber essa revista na sua casa sem custo nenhum? É só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, eu digo para você, 12 98244 4449 é o número do nosso WhatsApp. Você vai ter acesso a um rápido cadastro, vai preencher esse cadastro e a gente vai mandar para você essa revista que certamente vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. Pastor Josanã, vamos continuar passeando pelos salmos, né? São 150 salmos, né? A gente não tem tempo na nossa temporada para falar de todos, então o guia de estudos foi pensando alguns salmos muito importantes e que bom que apareceu o Salmo 40, porque esse salmo, esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu. Quem também nunca, né, se voltou para esse salmo e orou as palavras desse salmo, né? Sim, e esse salmo que o texto diz que é de Davi, também é bem conhecido, mas os 3 primeiros versos, né, ele acho que sintetiza bem tudo o que o salmo diz, quando diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. No texto original em hebraico, é muito bonito ver os verbos aqui. Porque tanto em hebraico quanto em português, o verbo é o mais importante ali. Não é? Se eu digo assim, eu árvore, não faz sentido. Mas se eu coloco um verbo, eu subi na árvore, aí a frase faz sentido. A mesma coisa no texto bíblico.
E nesse texto bíblico é importante perceber os verbos relacionados a Deus e os verbos relacionados a Davi. Quando você lê o texto, os verbos relacionados a Davi só são esperei e clamei. O que é que o Davi está sofrendo, está no momento de necessidade, o que é que ele fez? Ele esperou e clamou. E o que é que Deus fez? Aí tem 7 verbos para Deus. Diz que Deus, ele se inclinou, Deus, ele ouviu, Deus, ele tirou do poço, Deus, ele colocou os pés sobre uma rocha, Deus firmou os passos, Deus colocou no cântico, nos lábios um novo cântico. Então, o texto está dizendo o seguinte, amigo, é o seguinte, você está sofrendo, espere e clame, espere e clame. E não é um esperar deitado numa rede, é um esperar, biblicamente, agindo de acordo com aquilo que Deus já te revelou. Mas a sua parte é esperar e clamar. E a parte de Deus, ele vai se inclinar, ele vai te ouvir, ele vai te tirar do poço, ele vai colocar os pés sobre a rocha, ele vai firmar os teus passos e ele vai colocar um novo cântico nos teus lábios. E às vezes, nós queremos fazer o que é a parte de Deus, me levantar, me erguer, sair da lama, e Deus diz, não, meu filho, eu faço isso. A sua parte é espere, de acordo com o que eu já te revelei, e clame, me busque de maneira profunda. É interessante que aqui em português, o verbo esperei, que é a parte do ser humano, está acompanhado de um advérbio que qualifica bem essa espera, né? Confiantemente. Né? Então, como você colocou, não é uma espera passiva, mas é uma espera na confiança. Talvez o esperei aqui dialogue melhor com a esperança mesmo. Né? Coloque a sua esperança com confiança em Deus, e aí você vai ver o livramento dele no momento certo. Né? Quem vai mais no Salmo 40? É interessante que esse verbo, ele de fato tem uma noção de esperar, né? Esperar com paciência, e é que a palavra esperança e esperar em português são relacionadas, né? Mas não necessariamente em outras línguas, como por exemplo o hebraico. Então, a ideia aqui é a ideia de obter esperança, de fato estar olhando para algo que vem e que vem a passos galopantes em sua direção. Né? Então, não tem a ver com um Deus que não age, tem a ver com um Deus que está agindo por detrás das cortinas que para nós são densas, mas para o mundo espiritual não. Né? Um dos outros salmos que nós trabalhamos nesse mesmo dia foi o Salmo 121, né? Que para mim é um salmo muito importante, porque ele pressupõe uma dinâmica social bem importante no Antigo Oriente Médio, né? Ou especialmente em Israel. Veja como o Salmo 121 começa. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Né? Então o Salmo está falando da garantia de fato do cuidado divino que está a todo tempo com o adorador. É interessante que essa expressão, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Parece que é uma pergunta retórica atrelada aos montes. Né? Isso não é à toa. A gente sabe pelos livros históricos e sabemos pela arqueologia que boa parte dos deuses eram adorados no topo dos montes. Né? Eles eram altares erigidos nos montes, nos altos, que a Bíblia fala tantas vezes, né? Os altos sendo destruídos. Um bom rei era aquele que destruía os altos, né? E, tecnicamente falando, destruindo essas adorações que ocorriam no topo das montanhas. Né? Aparentemente, o texto nos dá a entender que o salmista, nós não temos, o texto não diz quem foi que escreveu o salmo, mas que o salmista está entre as montanhas ali de Israel, né? E está olhando para elas, olhando ao redor, observando possivelmente esses deuses que são ali adorados e retoricamente pergunta, de onde me virá o socorro? Né? Ele vai vir daquele outro Deus, né? Vai vir das confianças ou da confiança que outros adoradores colocam sobre estes deuses. Então a resposta que ele mesmo dá, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Parece que ele olha acima dos montes, né? Ele olha para os montes, não vem dos montes, ele olha para cima, vem do céu, vem daquele que fez todas essas coisas. E isso está em oposição ao que se prega hoje, porque hoje se prega, está com problema, olhe para dentro. Né? Quando você está muito desanimado, você olha para baixo. O Salmo diz não, olhe para fora e para cima. Exatamente. E isso é fantástico. E o socorro vem de fora.
E o socorro vem daquele que fez todas as coisas, que fez você, que conhece quem você é. Essa ideia de elevação é muito interessante. Eu gosto daquela passagem de Ellen White, no Caminho a Cristo, que ela diz que a oração eleva-nos a Deus. Não baixa a Deus. Não baixa a Deus. Isso é muito importante, porque o fato de a gente elevar nos coloca na perspectiva de Deus. Isso é muito significativo na nossa vida, nas nossas lutas e nas nossas ansiedades, porque o problema da nossa vida é que a gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Agora, experimente ver a vida de uma perspectiva mais alta. Sim. Suba em cima de um prédio alto, você vai enxergar muito mais. Então, a ideia de que, olha, eu estou olhando para cima é enxergar o que Deus enxerga. E aí eu posso descansar. Eu posso repousar na segurança de que esse Deus que fez todas as coisas e vê muito mais do que eu posso ver, Ele está comigo. E Ele está ao meu lado. Isso que você está dizendo é fenomenal. Assim, a gente vê essa mesma dinâmica em outros momentos do texto bíblico, né? Nós vemos, por exemplo, o próprio Cristo, Mateus 24, 25, ao falar dos sinais do tempos do fim, aquilo que ocorre ao redor, ele diz, quando virdes estas coisas, levantai as vossas cabeças, porque próxima está a vossa redenção. Né? Olha para cima. Né? Os discípulos pedem sinais da vinda e Jesus, de fato, os alimenta com diversos acontecimentos que deveriam ocorrer. Mas ele só repete, de fato, qual é o sinal da vinda de Cristo. Ele diz, ó, então aparecerá nas nuvens do céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu. Então, o sinal, de fato, é ele mesmo. Ou seja, é você olhar para cima e, de fato, estar conectado com a vinda dele. Então, a orientação do olhar, aparentemente, aponta a orientação da caminhada do adorador. Nós temos outro exemplo clássico disso, é Daniel capítulo 4, onde você vê o Nabucodonosor arrogante na beira, nos muros do palácio, ele olha de cima para baixo e a orientação do olhar para baixo o torna um animal. Ele se torna um animal olhando de cima para baixo. E o texto vai dizer que quando ele olhou para cima e reconheceu o Deus do céu, então ele volta a ser um ser humano. Então, a orientação do olhar indicando a orientação da vida. Agora, tem uma outra coisa nesse salmo, e por favor, se vocês continuem refletindo, porque o salmo ele é riquíssimo, né? Mas aqui nos versos 7 e 8, que é a finalização do salmo, que mostra a abrangência da atuação divina na nossa vida. Veja o que o texto diz no verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Aqui me parece evocar a proteção divina, física, material de Deus na nossa vida. Mas na frase da frente diz, Ele guardará a tua alma. E aqui me parece que evoca mais uma proteção espiritual de Deus, né? Que Deus está ao nosso lado também, protegendo as nossas decisões, o nosso coração, né, das decisões erradas. O verso 8 diz assim, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. E aqui uma ideia bélica mesmo, de guerra. Quando você sair, quando você entrar, Deus vai estar contigo. E o verso 8 finaliza, desde agora e para sempre. Observa que Deus não é o Deus apenas do futuro, que vai fazer lá na frente. Deus, Ele faz por nós agora. Mas também não é só do agora. Aquilo que Deus faz conosco, aquilo que Ele planta na nossa vida, nós vamos colher processualmente e eternamente. Ou seja, a gente pode contar com segurança de que Deus está conosco hoje e se continuarmos com Ele, Ele estará conosco para sempre. Eu destacaria aqui as ações de Deus, né? Você colocou aí, Vinícius, no final do Salmo. Agora, é interessante pontuar o que o salmista enxerga quando ele vê a ação de Deus. No verso 3, ele diz que não permitirá que os teus pés vacilem. Essa expressão vacilar aqui, que o pé do salmista ou do justo não vai vacilar, é um contraste com o que acontece com as nações ímpias, com aqueles que não têm a Deus, que não têm bases, não se sustentam. Eu gosto de pensar no verso 4, quando ele assegura aqui que este guarda, diz, não dormita, não dorme, a vigilância de Deus, como você disse, o cuidado constante em todos os momentos. No verso 5 ele diz, ele te guarda e faz uma referência à sombra, isso aqui volta o pensamento lá para o Êxodo, a sombra, a coluna de fogo, a companhia perene do Senhor ao lado do seu povo, mas ele também menciona a tua direita, direção, direcionamento, segurança de Deus também. E o que você mencionou, né? Ele te guardará de todo mal.
Eu gosto de lembrar o pastor Emilson, ele falava assim, que às vezes a gente tem uma leitura superficial dos Salmos, e a gente às vezes lê o Salmo e repete o Salmo achando que é uma espécie de amuleto que vai permitir que a gente seja protegido da batida do carro, do assalto. Salmo 91 principalmente, né? Exatamente. Agora, na maioria das vezes, quando o salmista, inspirado por Deus, ele fala de proteção, é o que você mencionou, é proteção espiritual. Porque o interesse de Deus não é necessariamente que eu não seja ferido aqui enquanto eu vivo nessa terra, mas é que eu seja salvo. Mesmo com cicatrizes, com perdas, com dores que eu sofro aqui, mas o plano de Deus será completo na minha vida se Ele guardar o meu coração. Exato. Acho que a pior coisa que o mal pode fazer comigo não é me ferir, mas é eu me tornar mal. Exato. Então essa é a guarda de Deus. Tem uma dimensão integral assim do cuidado de Deus aqui. Eu acho que é importante destacar isso, sim. especialmente nesse desde agora e para sempre. O agora fala das coisas materiais, que também está envolvido na vida espiritual. Né? Deus também quer o nosso bem-estar, quer a nossa saúde, embora nesse mundo de pecado, como você colocou, às vezes nós somos alvejados e sofremos. Nós também morremos, né? É bom lembrar isso. Né? Sim. Mas Deus também tem a sua camada de proteção. Isso é o agora, mas Ele também tem o para sempre. O para sempre é essa coisa do espiritual que é plantada agora, que nós vamos colher na eternidade. E isso também é abordado no nosso guia de estudo no Salmo 31, quando apresenta o Salmo 31, que é um salmo importantíssimo. Jeremias citou esse salmo 6 vezes nos seus livros. Jonas usou esse salmo na oração que fez dentro da barriga, no ventre do peixe ali. E Jesus citou o verso 5 na cruz. Então esse salmo, ele foi usado, né? Poderoso, né? E esse salmo, ele fala sobre Deus ser refúgio na adversidade. Mas quando apresenta isso, apresenta um Deus que talvez você não enxergue Ele sendo o refúgio, mas Ele está ali. Eu gosto de uma história que uma casa pegou fogo, o pai conseguiu sair, o menino não conseguiu, terminou fugindo para o telhado, e a casa estava a ponto de desabar, e o pai disse assim, filho, pule. E muita fumaça, muito fogo. O filho disse, pai, eu não estou lhe vendo, pai, eu não posso pular. E o pai dizia, filho, por favor, pule. E o filho dizia, mas pai, eu não lhe vejo. E o pai disse assim, filho, você não precisa me ver, eu vejo você. Então é isso que o Salmo apresenta. Né? Você pode não me ver, mas eu vejo você. Por isso que na cruz, Jesus foi capaz de dizer assim, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu não te vejo, Deus meu, por que me abandonaste? Eu não te vejo, mas eu sei que o Senhor está aí. E essa segurança devia nos ajudar a ver isso. Deus sendo refúgio na adversidade, mesmo quando eu não o vejo. O importante é que Ele me vê. Amém. Que coisa maravilhosa isso. Amém. O estudo levou a gente também ao salmo que foi mencionado aqui agora, o Salmo 91, né? que é esse salmo da proteção, o salmo do Deus com asas. Né? Eu acho que eu gosto dessa imagem, Deus com asa. Né? Minha avó, muito católica, que me criou, deixava esse salmo aberto, como muita gente, e talvez muitos dos que nos ouvem, né? Na Bíblia ali aberto, até com essa noção talismânica que a gente estava falando aqui, né? Como se fosse um talismã cuja proteção que ele descreve emana dessas páginas, né? E estaria ali. A gente sabe que não é esse o caso, mas por que eu gosto dele? Não só por causa da minha avózinha, que tem 80 e poucos anos e provavelmente está nos vendo aqui, mas porque eu via ela nesse salmo, né? E o Salmo 91 fala disso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Nem precisa comentar muito, né? O Salmo ele é bem completo e continua falando dessa proteção, mas essa ideia de um Deus que dá ordem específica aos anjos, a nosso respeito, para mim é belo demais.
Esse Belo salmo, demais. salmo também é um salmo messiânico, eu creio, porque 91:13 fala de pisar o leão e a áspide, calcar os pés do leão e leãozinho, representando inimigos do povo de Deus. Para mim é uma referência a Gênesis 3:15, né, que o Messias viria, o descendente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente, concretizando a vitória de Cristo sobre nossa vida. A gente vai fazer um intervalo agora rapidinho aí. Você pode seguir o Lições da Bíblia aí no Instagram, acompanhar e ser inscrito no nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue e não é inscrito, é uma oportunidade de você acompanhar também as nossas postagens ali. Você pode também acompanhar o conteúdo do Lições da Bíblia no Spotify, que já sai na segunda-feira às 5 da manhã. Olha aí. Então, dá uma passeada pelas mídias sociais, digita lá Lições da Bíblia, Novo Tempo, você vai ter acesso ao nosso conteúdo. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta para continuar estudando a Palavra de Deus já no último bloco do nosso programa. Eu quero fazer uma recomendação especial para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, que é um amante da Palavra de Deus e que fica pensando de onde que esses pastores, convidados do Lições da Bíblia, tiram esses insights tão preciosos. Vou contar um segredinho para vocês. Eles tiram grande parte dos comentários deles do nosso guia de estudos. Então, você pode ter acesso também a esse guia de estudos e de primeira mão já ter acesso também a comentários muito importantes da Palavra de Deus. Como é que faz para adquirir, assinar, para chegar na sua casa esse guia aqui? É só você acessar cpb.com.br. Nós vamos continuar nosso passeio pelos Salmos e nós estamos enfatizando hoje o fato de que Deus nos ouve e que nos liberta. E o salmo em destaque agora, pastor Josanã, é o 114, que faz, em forma poética, ele historia assim o livramento de Deus no Êxodo, né, para Israel. Fala alguma coisa para a gente aí. Várias vezes os salmos fazem isso. Eles vão para a história para dizer assim, olha, o Deus da história está vivo. O Deus da história não parou. O Deus da história continua aqui. Há uma citação na Mishnah, que é um conjunto de escritos judaicos, que diz assim, em cada geração, um homem deveria se considerar como que ele mesmo tivesse saído do Egito. Em outras palavras, é a sua história. Você não estava lá, mas o seu Deus estava. E você enfrenta poder do mal, você enfrenta perseguição, do jeito que eles enfrentaram. Você também enfrenta isso, e é o mesmo Deus. E isso deve nos dar a segurança de que esse Deus é o nosso, como o guia de estudo diz, é o nosso defensor e libertador. Ainda voltando para o meu livro preferido, né, Caminho a Cristo, depois da Bíblia, diz assim, a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila de que Deus está cuidando. Então, eu posso nem sempre estar num êxtase de sentimento, porque Deus se revelou, mas eu sempre devo estar confiante e tranquilo, constantemente, de que o Deus que guiou o povo está guiando a minha vida, a minha família, o meu casamento e os meus filhos. Amém. Eu acho que essa história que o Salmo 114 evoca aqui, até na minha Bíblia aparece como um título aqui do Salmo, As Maravilhas do Êxodo. Essa história é muito simbólica, como Josanã mencionou agora aqui. Você sabe que no Antigo Testamento, os especialistas dizem que Deus se apresenta como o Deus Criador 6 vezes, mas ele se apresenta como o Deus que libertou do Egito 32 vezes. Essa é uma imagem muito forte na mentalidade do povo judeu. E isso, claro, atravessa as gerações e chega para nós também. Alguns pensam que o livro do Êxodo, que traz essa história da libertação, seja um dos principais livros no Antigo Testamento. Porque, embora não seja talvez o mais rico em teologia, não é lá que está descrita a criação, não é lá que está escrito o começo, ali nós temos uma passagem importante sobre o recomeço. O Deus que cria não permite que a sua criação ou o seu povo esbarre na parede do primeiro cativeiro, do primeiro fracasso, do primeiro desvio de rota. E essa, puxa vida, é uma imagem muito bonita para a nossa vida, né? É o Deus que nos visita nas nossas prisões, de escolhas erradas que fazemos, de descaminhos, mas Ele nos tira dessa prisão
e às vezes nos faz atravessar um deserto de aprendizado, de crescimento, onde a gente, não tendo nada, experimentou tudo o que Ele é na nossa vida, e essa caminhada é em direção à Terra Prometida, uma vida diferente e uma vida de comunhão íntima com Ele também. Exatamente. Um detalhe que eu gosto bastante desse Salmo 114, é que ele descreve a criação, ou a obra criada, fugindo diante da marcha do guerreiro divino, né? Deus marchando por um propósito com seus exércitos para libertar o seu povo, e a obra criada foge. É bem interessante. Você vê o verso 1 e 2. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. E olha o que diz o verso 3. E o mar viu isso e fugiu. O Jordão viu isso e recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. E aí ele pergunta retoricamente, o que lhe aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? E vocês, montes, por que vocês estão saltando assim? E colinas e cordeiros do rebanho? Né? Então parece que a criação está... Opa, o guerreiro chegou. Né? E ele vai libertar, e ele vem para libertar e salvar. Então essa fuga da criação, essa fuga metafórica, obviamente, do texto, e literal, né? Porque o mar de fato abriu e o Jordão de fato abriu, para que o povo fosse liberto, parece que funciona como uma garantia de que Deus de fato cuida do universo. Então, uma garantia de que Deus é o Deus do universo é que Ele liberta o seu povo, que Ele liberta aqueles que estão com Ele, que Ele tem um plano de liberdade, de libertação e de livramento, de fato, para aqueles que andam com Ele. Então, essa libertação, ela funciona como uma garantia para o universo, porque Ele liberta você, Ele permite, Ele diz para o universo que Ele cuida do universo. Agora, veja, isso aqui não tem nada a ver com a chamada teologia da libertação, né? E não tem nada a ver com a chamada teologia da prosperidade, de que a gente sempre que adora a Deus, coisas boas acontecem conosco. A gente já falou aqui sobre isso, como o sofrimento é real e tal, mas o que o texto está dizendo é que a garantia de que Ele vai te libertar é bíblica, que Ele vai agir. Agora, eu acho que tem tudo a ver essa história do Êxodo com a nossa lição, né? O Deus que ouve, o Deus que liberta. E eu, inevitavelmente, volto lá para o Êxodo, capítulo 3, verso 7. Qual que é o start para essa ação de Deus? Deus ouviu. A Bíblia diz que o povo clamou e Deus ouviu. E essa palavra, fiz questão de checar com o nosso erudito aqui da área, é tzaak. Alguns linguistas dizem que essa é a palavra mais forte do idioma hebraico, porque ela expressa uma dor, é um grito, né? Clamor, um berro, né? É como se, é mais do que um ai, tá doendo. É um será que ninguém está vendo o que está acontecendo comigo? E eu acho interessante que uma pessoa clama, grita, está em sofrimento e o texto bíblico diz, Deus ouviu e Ele desceu, Ele agiu e Ele livrou. O povo estava numa situação terrível, mas a Bíblia diz que um choro, um grito, um berro do coração sai dos lábios humanos aqui e chega no trono de Deus. Isso é como se Deus permitisse que a gente visse a cena como isso põe Deus em ação. Não que Ele não estivesse agindo, mas parece que ali alguém se abre para entender que Ele é o único que pode solucionar. Então, isso, Vinícius, isso eu tento trazer assim para a minha vida, né? Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em transformar choro em redenção. Deus é especialista em transformar pontos finais humanos em novas histórias. Os limites humanos, né, são as possibilidades divinas. Então, esse é o Deus que ouve nosso clamor. Sabe que foi dessa passagem que um dos salmistas modernos, já citados nesse programa, tirou... Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, né? Uma outra realidade apresentada também no estudo dessa semana é a questão das guerras que eles enfrentaram e das guerras que nós enfrentamos. Então, o Salmo 20, por exemplo, é chamado de oração a favor do rei. Há alguns comentaristas que acreditam que esse era um salmo que o rei ele lia antes de sair para as batalhas. E é interessante que batalhas eram uma coisa recorrente na cultura que eles viviam.
a grande questão é que enquanto as outras nações estavam apenas contando os cavaleiros, as carruagens, os equipamentos, o povo de Israel estava indo para o santuário e dizer, Santo Deus, eu não confio no meu carro, eu não confio na espada, eu não confio na quantidade de guerreiros que temos, eu confio no Senhor. Então, a primeira coisa que esse salmo me chama a atenção é de onde vem o seu socorro em meio às batalhas que você está enfrentando. Eu gosto aí do verso 2 e o verso 6, quando ele diz assim, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenta. E o verso 6 diz, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Então, ele está dizendo assim, olha, eu não sei quantos cavaleiros eu tenho, não sei se eles estão bem preparados, se estão bem alimentados, mas eu sei quem é o meu Deus. Então, antes de ir para a batalha, eu passo no santuário para ter a certeza que o Deus do santuário vai responder. Então, a outra coisa que esse salmo responde é por onde você começa as suas batalhas. Se eu começo pelo santuário, pela presença de Deus, eu tenho a certeza. Eu lembro da história de Davi, quando estava indo para uma batalha, ele disse, Senhor, eu vou. E Deus disse assim, espere um pouquinho. Quando as copas das amoreiras começarem a balançar, vá. Porque com o meu exército estou indo à frente. Imagina isso na prática ali. Né? Davi dizendo assim, olha, espera aí todo mundo. Não, vamos agora. Não, espera todo mundo. Deus ainda não foi à frente. E é isso que eu tenho que ter todos os dias, todas as manhãs. Santo Deus, eu tenho que enfrentar uma batalha hoje no meu trabalho. Vai à frente. Porque não é a força, não é a minha capacidade, não é o que eu preparei. É o santuário, o Deus do santuário que está para me livrar. E a gente é muito ansioso, a gente quer guerrear antes do tempo, muitas vezes. Eu estou me lembrando da história de Saul, né, que foi fazer o sacrifício antes do sacerdote chegar, porque ele queria guerrear e perdeu com isso a bênção de Deus. Né? Então, a gente ir para o santuário é um exercício também de paciência, né? De confiança, de esperar no tempo de Deus, porque no santuário Deus coordena as ações. Exatamente. No tempo certo ele sabe quando fazer. Você usou o exemplo das amoreiras aí. Não, espera que quando eu der o sinal você vai. Né? Exato. E é interessante que outros salmos reiteram essa ideia, né, de correr para o templo. De correr para o templo. Salmo 61 fala exatamente sobre isso. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Né? Então, a ideia de que é a criança correndo para debaixo das asas da mãe, né? Fez alguma coisa errada na rua e volta correndo. Né? E aparentemente é isso, ele está clamando de longe e ele quer correr para estar debaixo das asas. E essa noção do santuário como centro da adoração, a gente até algumas semanas atrás falamos um pouquinho sobre isso. E é interessante a gente falar disso de novo, porque o Guia de Estudos estressa, dá esse ponto forte aqui para nós, é a conjunção da história, ou da reiteração histórica que nós vemos no livro, por exemplo, contando a história do passado, e a noção do santuário, né? Falando do santuário. Ele conta a história passada e fala, vai para o santuário. Conta a história, corre para o santuário. Né? Parece que ele está, de alguma maneira, querendo apontar para eles que ali no santuário é o local onde você se une à história dos seus antepassados. Isso aqui é muito importante. Porque, aparentemente, o santuário é o local onde aquele Deus do Sinai, que fez a aliança com eles, que eles viram, ele está lá ainda. Ele está lá, ele é real. O santuário é um instrumento de perpetuação da experiência do Sinai. Ou seja, aqueles que não estiveram no Sinai podem ir ao santuário. Aqueles que não viram o mar se abrindo, pode ir lá e ele vai abrir o mar de novo. Ou seja, as experiências, nós estudamos esses homens e mulheres da Bíblia, não necessariamente porque eles decoravam grandes porções de doutrina, embora a doutrina seja importante, não é isso que eu estou dizendo, mas é porque eles viam os anjos, porque eles experimentavam. E se isso que eles viveram não está à nossa disposição hoje, então não tem por que ler a Bíblia. Não tem por que a gente viver com esse livro. A ideia desse livro é que o que eles viveram, nós podemos viver. E a história que eles tiveram, nós podemos ter. E quando a gente vai para o santuário, a ideia de ir para o santuário é a ideia de unir a sua história hoje com a história deles, que viveram aquilo. Salmo 11 ilustra muito bem isso aí, porque no Salmo 11, até o verso 3, Davi diz assim, está tudo bagunçado. Ele diz assim, olha, eu pareço um pássaro que está sendo pego num laço, estão lançando flechas contra mim, coisas ocultas estão me atacando,
Aí ele diz no verso 4, mas o Senhor está no seu santo templo. Aham. Quando ele diz isso, o texto muda. Há até alguns comentaristas que dizem que é um outro escritor. Eles falam muito isso, é um outro escritor, porque o tom muda. Mas o que é que Davi está dizendo? O Senhor está no seu templo. E aí o tom do Salmo, ele começa a dizer, o Senhor, ele vai cuidar do justo, o Senhor vai abominar a violência. E ele termina dizendo, e os retos vão contemplar a sua face. Então, essa certeza de que o Senhor está no santuário por mim, ele vai mudar a minha história. É isso mesmo. Continua Ele no conecta controle. a história dele com a história dos antepassados dele. É que o santuário é a morada do rei suzerano. O rei vassalo tem o seu trono e também o seu palácio. Só que o rei vassalo, diante da ameaça dos inimigos, ele reconhece que ele não tem capacidade de vencer. Então ele pode recorrer ao poder superior que está ali entre eles para garantir a vitória que eles tanto precisam. E é isso que eu e você também podemos fazer na nossa vida hoje. Nós não temos força de enfrentar sozinhos as nossas lutas, sobretudo as espirituais. É por isso que nós somos convidados a adentrar pela fé no santuário de Deus. Ali está Jesus Cristo com suas mãos estendidas para nos receber, para colocar sobre nós a sua justiça e fazer de cada um de nós mais do que vencedores. Essa promessa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.